O Papa Francisco tem sido amplamente reconhecido como um pontífice de perfil progressista, introduzindo abordagens inovadoras na Igreja Católica. Essa imagem é frequentemente reforçada pela mídia e assimilada pela maioria dos fiéis, o que tem levado determinados grupos, segmentos e personalidades católicas a manifestarem descontentamento com as posições do Papa e em oposição ao seu pontificado. Mas afinal, o Papa Francisco é realmente um progressista? Não seria essa uma imagem criada pela mídia e pela indústria do entretenimento e também reforçada pelos próprios críticos? Me diz o que você pensa disso, coloca aí no seu comentário. O meu nome é Carlos Eduardo Bernardo, eu sou filósofo, sou pesquisador e sou escritor, e esse é o seu canal Pericorese. Eu vou tratar com vocês aqui deste assunto. Se você é inscrito no canal, eu peço que curta, peço que comente, que compartilhe esse canal. Se você não é inscrito, peço que se inscreva e que faça a mesma coisa. Curta, comente e compartilhe para que nós possamos alcançar mais pessoas com essas reflexões. Existem pelo menos 5 correntes de críticos ou opositores do Papa Francisco. A primeira grande corrente é a corrente dos tradicionalistas. Estes são defensores da missa tridentina e se opõem às restrições da Traditione Custode. Eles consideram as reformas introduzidas pelo Concílio Vaticano II como um rompimento com a sacralidade da celebração e com a continuidade da tradição. O segundo grupo é o grupo dos conservadores doutrinais. Esses conservadores doutrinais, eles são críticos muito mais assim da abordagem pastoral do Papa Francisco. Eles levantam vários questionamentos acerca de posicionamentos morais propostos pelo Papa, como a possibilidade de comunhão para divorciados recém-casados e o acolhimento à comunidade LGBTQIA+. Geralmente esses conservadores doutrinais, eles acusam o Papa de relativismo doutrinal. O terceiro grupo é o grupo dos católicos políticos nacionalistas. Esses aí já têm um outro olhar sobre a ação pastoral do Papa Francisco. Eles são contra as posições que o Papa Francisco assume em assuntos como imigração, ecologia, justiça social, economia inclusiva, e eles acusam o Papa, ora de globalista ou, em outros momentos, de comunista. O quarto grupo é o grupo dos ultraconservadores e dos sedevacantistas. Bom, este grupo é o mais aguerrido dentre os demais grupos. Eles consideram o Papa Francisco ilegítimo e, em muitos casos, até mesmo herético. Os sedevacantistas, por exemplo, dizem que a sé de Pedro está vacante, ou seja, vazia, desde o Vaticano II, por considerarem que todos os papas pós-conciliares se desviaram da fé tradicional. O quinto grupo é o grupo dos críticos moderados. Bom, esses não são assim opositores frontais do Papa. Na realidade, eles demonstram preocupação no que tange a certos aspectos que consideram ambíguos nos posicionamentos do Papa Francisco, na sua ação pastoral e também no que tange a questão da doutrina. Dessa forma, a gente pode deduzir que a oposição ao Papa Francisco não é homogênea. Ela reflete diferentes sensibilidades dentro da Igreja. Enquanto alguns grupos rejeitam a autoridade do Papa, outros questionam aspectos específicos de sua ação, tanto pastoral quanto doutrinal. Dito isso, podemos recolocar as questões. É realmente o Papa Francisco um progressista? Introduziu ele novas abordagens na Igreja Católica? E mais, seu pontificado rompe com a tradição? Essas perguntas foram propostas ali no princípio. Se você não comentou lá, comenta, deixa a sua opinião aí embaixo, que eu quero ouvir o que você pensa sobre isso, tá? Bom, eu penso que o Papa Francisco não é progressista no sentido em que a mídia promove a sua imagem e nem o espantalho que dele fazem os seus críticos. O Papa Francisco é no sentido específico do termo um Papa tradicional. Ou, se preferirem, tradicionalista. Eu particularmente evito esse termo devido às muitas confusões que estão atreladas a ele.
O Papa Francisco está plenamente alinhado à tradição católica. Sua atividade tem sido totalmente coerente com os princípios da tradição, com as decisões conciliares. A sua atitude diante dos problemas que afligem o mundo contemporâneo é a resposta coerente da Igreja que lê e vive a mensagem de Cristo à luz da tradição, a qual historicamente incorpora a palavra do magistério e as decisões conciliares. E é precisamente aqui que se encontra o verdadeiro objeto de crítica de seus opositores. Pois o último grande concílio da Igreja Católica, o Vaticano II, introduziu na agenda da Igreja um conceito e a prática do aggiornamento, ou seja, a abertura, a atualização da Igreja diante do mundo. Assim, se o Papa Francisco pode ser chamado progressista, ele o é apenas na medida em que o seu pontificado reflete a atmosfera progressista trazida pelo Concílio Vaticano II. Ouso dizer que os pontificados de Bento XVI e de Francisco participam desta mesma atmosfera inaugurada pelo Vaticano II. A principal diferença entre ambos reside na prioridade que davam, e que o Francisco dá, é claro, aos seus papados. O Bento XVI teve uma ênfase na teologia e nos aspectos doutrinais, enquanto o Papa Francisco adota uma abordagem mais pastoral. Isso é natural, né? Dadas as características pessoais de cada um deles e também a sua trajetória religiosa e sacerdotal. Quero fazer um adendo. Geralmente, os críticos do Papa Francisco fazem uma oposição entre ele e o Papa anterior, Bento XVI. Essa oposição é equivocada e geralmente ela é reforçada pela mídia e por analistas que são pouco afeitos à história e à teologia católica. E geralmente esses analistas se nutrem de quimeras, como por exemplo a película Os Dois Papas. Alguns chegam a afirmar que Bento XVI era contra o Vaticano. Nós não podemos nos esquecer que Joseph Ratzinger participou ativamente e com destaque no Vaticano II, enquanto Mário Bergoglio, na mesma época, estava sendo ordenado. Ratzinger se tornou um dos teólogos mais proeminentes e um dos grandes intelectuais da Igreja no século XX, enquanto Bergoglio desenvolveu um sacerdócio mais voltado para ações pastorais, para as comunidades carentes e os excluídos da sociedade. É possível afirmar com razoável segurança que o pontificado de Bento XVI reflete as contribuições teológicas e intelectuais do Vaticano II para a Igreja e sua relação com o mundo, enquanto o pontificado de Francisco reflete as contribuições pastorais e sociais desse mesmo concílio. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos semelhantes, já se inscreve no canal, ative o seu sininho e deixe o seu comentário. O que você acha do Papa Francisco? Ele é mesmo progressista ou apenas segue a linha da Igreja após o Vaticano II? Vamos dialogar nos comentários e te espero para um próximo vídeo.